Boa noite. No próximo dia 31 de outubro, é comemorado mais um aniversário de um movimento chamado Reforma Protestante. Foi nessa data, no ano de 1517, que Martinho Lutero, então um monge alemão, afixou na porta de uma igreja no castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que ele havia elaborado. Aquele movimento, ou aquele ato, desencadeou um movimento de retorno aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, que haviam sido esquecidos ou até abandonados. Não demorou muito tempo para que o movimento fosse chamado de Reforma Protestante. Martinho Lutero se tornou o nome mais conhecido deste movimento, mas outros como João Calvino, Ulrico Zwinglio, também contribuíram para o sucesso da reforma. A reforma se tornou necessária porque durante séculos, a igreja foi adotando certas práticas mundanas e pagãs. No ano de 312 depois de Cristo, o imperador romano Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do império. E este ato tornou então mais forte a influência pagã e mundana. O fervor esfriou, o culto se tornou muito formal, o ensino bíblico foi esquecido e muita tradição pagã passou a ser crida e obedecida. Tentativas de reformas foram empreendidas, mas a liderança religiosa ou sufocou essas tentativas ou as cooptou. Uma das tentativas foi o chamado sistema monástico, que entre outras razões surgiu por causa da insatisfação com a frieza, com o mundanismo e o formalismo. O sistema monástico foi uma tentativa de reformar a igreja dentro da própria igreja. Em certo sentido, criou-se uma outra igreja dentro da igreja. Pessoas, então, que estavam insatisfeitas com aquela frieza, aquele mundanismo, aquele paganismo, permaneceram na igreja, mas se afastaram para fundar certas ordens monásticas, onde as pessoas viviam retiradas e praticavam, então, sua fé e seu culto pessoal. Várias ordens surgiram, como os monges de Cluny, os monges cistercienses, os dominicanos, Francisco de Assis, que fundou a ordem franciscana. Todas essas ordens surgiram aí entre o final do primeiro milênio da era cristã e o segundo milênio. E a tentativa dessas ordens era reavivar a igreja, era trazer a igreja de volta aos ensinos do Novo Testamento. Mas essas ordens foram cooptadas pela igreja. Outras tentativas foram movimentos intelectuais, como o escolasticismo, a renascença, o humanismo aí em séculos mais posteriores, e até movimentos religiosos também, como os valdenses, os cátaros e os albingenses, e um certo misticismo cristão. Nenhum deles conseguiu trazer a reforma desejada. Dentro da própria igreja houve um movimento chamado movimento conciliar, que era a tentativa de submeter a autoridade papal às autoridades dos concílios. Todos falharam. Homens também se levantaram, como João Wycliffe, na Inglaterra, João Hus, na Boêmia, e pregaram contra os abusos da liderança religiosa, se esforçaram para que a Bíblia fosse traduzida e ensinada na linguagem do povo. Até então,
a Bíblia só existia e era publicada no latim, e nem todos conheciam essa língua. Wycliffe, na Inglaterra, foi calado, e João Hus, na Boêmia, atual República Checa, foi queimado. Mas antes de ser executado, ele disse: hoje vocês estão queimando um ganso, porque o nome Hus significa ganso na língua boêmia. Mas dentro de um século vocês vão se encontrar com um cisne. E este cisne vocês não poderão queimar. Então, 102 anos depois, Martinho Lutero elaborou as 95 teses e as afixou ali na igreja em Wittenberg. O protesto de Martinho Lutero era principalmente contra as indulgências. As indulgências eram uma prática romana que oferecia o perdão de pecados em troca de ações religiosas ou mesmo de ofertas em prol da igreja. A base para as indulgências era a crença de que a salvação se dá por boas obras, e que houve na história da igreja alguns santos que excederam-se em boas obras. Eles fizeram o suficiente para si mesmos, para a sua salvação, e fizeram a mais, de modo que os seus créditos em boas obras sobravam. Então eles deixaram um certo saldo de boas obras que poderia ser usado para outras pessoas. E este saldo, então, era administrado pela igreja, que concedia isso através das indulgências. Martinho Lutero, que depois, então, de ver um amigo morrer através de um raio, ficou com muito medo da morte e aí entrou no mosteiro para tentar conseguir uma maneira de ter a salvação de sua alma, se tornou um aluno excelente ali e acabou sendo professor. E foi escalado para ensinar o livro de Romanos. E enquanto ele estudava o livro de Romanos, ele percebeu que a prática das indulgências sacrificava, de fato, anulava, melhor dizendo, o que Jesus havia feito na cruz. E, consequentemente, anulava o Evangelho. Se para a minha salvação eu dependo das minhas obras e das obras de outras pessoas, então o que Jesus fez na cruz não tem valor nenhum. A 62ª tese de suas 95 dizia o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória e da graça de Deus. Posteriormente, os ensinos enfatizados pelos reformadores foram sistematizados em 5 solas, com as frases sola Scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide e sola Deo gloria. Escritos assim, porque, como eu já disse, o latim era a língua oficial, não apenas religiosa, mas de toda a literatura. Se alguém escrevesse para ganhar certo respeito e ser lido, teria que escrever em latim. O significado destes 5 solas são: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus merece a glória. Estes ensinos fundamentam as nossas crenças. A suprema autoridade do cristão é a Bíblia. A salvação depende somente da obra realizada por Cristo. A única motivação divina para realizar a salvação do homem foi a graça. O único meio para se apropriar dessa salvação é a fé. E somente Deus merece toda a glória.
Nesse intervalo entre a final da exposição do livro de Isaías e o preparo para iniciarmos uma exposição de um outro livro, eu gostaria de que nós tivéssemos 5 sermões tratando exatamente dos 5 solas. E hoje, o primeiro, o sola Escritura. Mostrando que somente a Escritura é nossa fonte de verdade quanto à fé e prática religiosa, e somente a Escritura é nossa autoridade final em termos de crença e prática religiosa. Somente a Bíblia é nossa fonte de informação quanto à fé e quanto à nossa prática religiosa. Somente a Bíblia é nossa suprema, última autoridade em termos de crença e prática religiosa. Agora, por que a Bíblia deve ser a nossa única fonte de crença e prática religiosa? Porque a Bíblia deve ser a nossa suprema autoridade em termos de fé e prática religiosa. E eu quero então apresentar 3 razões de por que a Bíblia é nossa única fonte de fé e prática religiosa e nossa suprema autoridade. A primeira delas é porque a Bíblia é revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus que nós temos hoje. Todos nós dependemos de informações para a vida. Ninguém vive sem certas informações básicas. Ninguém consegue manter sua vida sem certas informações. No início da nossa vida, as pessoas que nos criaram, na maioria das vezes nossos pais, nos passaram estas informações. E essas informações nos formaram ou nos deformaram, dependendo aí do caso. Mas em todas as áreas da vida precisamos de informações. Especialmente na construção e manutenção dos nossos relacionamentos. Nós precisamos de informações para construirmos, iniciarmos e mantermos um relacionamento. Precisamos de informações para tomar certas decisões em nossos relacionamentos. Decisões essenciais. E quanto mais acertadas forem as informações, maior a possibilidade de nossa decisão ser correta. Maior a possibilidade dos nossos relacionamentos darem certo. Isto é válido também no nosso relacionamento com Deus. Precisamos de informações corretas para nos relacionarmos com Deus. Precisamos de ter as informações certas para um relacionamento adequado com Deus. Agora, somos incapazes, a partir de nós mesmos, de termos estas informações. E isto por 2 razões. Primeiro, no campo pessoal, as informações dependem da outra pessoa se deixar conhecer. Eu creio que todos aqui têm relacionamentos pessoais em várias áreas com maior ou menor intensidade. E você já percebeu que você só conhece bem alguém se essa pessoa se revelar, se essa pessoa se deixar conhecer. Você pode empreender um relacionamento e você quer agradar a outra pessoa. Mas se essa pessoa não falar para você o que lhe agrada e o que lhe desagrada, você fica no escuro. Você fica naquele relacionamento na base do tentativa de acerto e erro. Você quer fazer alguma coisa para a pessoa, mas você não sabe. Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar?
A falta de informação, a falta da pessoa se abrir, ser transparente, se revelar, deixa você então inseguro, deixa o relacionamento inseguro também e um relacionamento que não se desenvolve. Por mais que você se esforce, por mais que você busque, se a outra pessoa não se revela, você não vai conseguir conhecê-la. E o relacionamento não vai avançar. Então, o mesmo se dá no nosso relacionamento com Deus. Se Deus não se revelar, se Deus não se mostrar, se Deus não se apresentar, nós não iremos conhecê-lo. Nós teremos um relacionamento na base da insegurança, da tentativa de acerto e erro. Mas no caso do relacionamento com Deus, há uma segunda razão, porque depende da iniciativa divina e não nossa. Apesar de nós e Deus estarmos num determinado campo, tendo as mesmas características, isso é, somos seres pessoais nós, e Deus também é um ser pessoal, há uma outra área em que há uma distância enorme, de fato, uma distância infinita. Nós somos finitos e Deus é infinito. Nós somos criaturas, Deus é o Criador. A partir do finito, nós jamais iremos conhecer o infinito. A distância é grande demais. Exige uma ponte que nós, como finitos, não podemos construir. O conhecimento de Deus tem que partir de Deus. Ele, por ser infinito, tem condições de abarcar o finito, tem condições de conhecer o finito, tem condições de saber as categorias de pensamento de quem é finito, tem como perceber a mente de quem é finito. Já o finito não consegue ter esse conhecimento do infinito. Então, a iniciativa da revelação tem que partir de Deus. Tanto por ser algo característico dos relacionamentos pessoais, como por Deus ser o Criador, o infinito e nós, criaturas finitas. E Deus se revelou. Deus fez uma revelação geral, que é chamado de geral ou universal, que é uma revelação para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Nós lemos isso em Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Veja Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Lemos assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Vamos orar. Senhor, suplicamos Tua graça para termos uma compreensão correta da Tua palavra e termos o desejo de obedecer. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo começa essa parte da carta dizendo que a ira de Deus já está se manifestando, a ira de Deus já está se revelando.
e se revelando contra toda impiedade, contra toda injustiça. Daquelas pessoas que, por meio da injustiça, tentam suprimir a verdade. Daquelas pessoas que pegam a injustiça e tentam colocá-la no lugar da verdade. Podemos ilustrar da seguinte maneira: é como se tivesse uma fonte jorrando água pura, jorrando água limpa. E certas pessoas têm uma mangueira que está jorrando água suja. E essas pessoas então chegam e tapam aquela fonte que jorra água limpa e encaixam no lugar a mangueira para jorrar água suja. É mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo neste versículo, que os homens estão tentando suprimir a verdade, impedir que a verdade se manifeste, impedir que a verdade seja conhecida e no lugar estão colocando a injustiça. E por que é que a verdade pode ser conhecida? Aí ele diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que de Deus se pode conhecer significa que nós não podemos conhecer tudo de Deus. E não podemos por aquela razão que eu já mencionei. Deus é infinito. Nós nunca iremos conhecer tudo de Deus, certo? Mesmo na eternidade, novos céus e nova terra, nós vamos ter um conhecimento muito maior de Deus do que nós temos hoje, mas nunca será um conhecimento total de Deus, porque nós seremos imortais, mas não infinitos. É preciso fazer uma distinção entre essas duas categorias, certo? Uma coisa é ser imortal, não mais morrer. Outra coisa é ser infinito. Infinito se trata de alguém que não teve origem, que não é o nosso caso. Nós tivemos origem, nós tivemos início. E infinito abarca outras categorias da existência. Infinito em poder, infinito em conhecimento, e isso nós nunca seremos. Seremos sempre criaturas. Criaturas aperfeiçoadas, criaturas perfeitas, mas sempre criaturas. Por isso que ele diz: o que de Deus se pode conhecer, porque não é possível conhecer tudo de Deus. O que de Deus se pode conhecer tem sido manifesto, tem sido revelado. Por quê? Porque Deus manifestou. Não foi o homem que buscou conhecer, não foi o homem que descobriu este conhecimento, não. Foi Deus que revelou, foi Deus que manifestou. E aí ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, aquelas características de Deus que são invisíveis a nós, onisciência, onipresença, onipotência, sabedoria, poder, estas características, estes atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, o fato dele ser Deus, o fato de existir um Deus, claramente se reconhece. Não é algo escondido, não é algo oculto, não é algo que demanda um esforço sobre-humano para as pessoas descobrirem. Claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação revela o Criador. A criação manifesta o poder, a sabedoria, a inteligência do Criador. E manifesta a todos. Por isso que as pessoas são indesculpáveis. Naquele dia,
No dia que cada pessoa se defrontar com Deus para o julgamento, ninguém, absolutamente ninguém, vai poder dizer: eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. Porque o conhecimento está disponível em toda a criação. Está disponível, exposto claramente em todo o universo. No capítulo 2, o apóstolo ainda vai falar da consciência, capítulo 2 de Romanos. Que Deus escreveu na consciência, na mente de cada pessoa, o certo e o errado. Há um texto claramente escrito na criação. E há um texto claramente escrito dentro da consciência de cada pessoa. Por isso, todos serão indesculpáveis. Não terão desculpas para apresentar diante de Deus. Mas esta revelação de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas, tem sido corrompida. Veja agora o verso 21 de Romanos 1, que diz assim: porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Aqui nós temos a razão por que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus. Um conhecimento claro, disponível a todos. E por que as pessoas não querem ter este conhecimento? Porque não querem dar glória a Deus. Não querem atribuir glória a Deus. Não querem manifestar gratidão a Deus. O problema não é intelectual. Vai se tornar intelectual, conforme nós vamos ver na segunda parte do versículo. Mas a princípio não é intelectual. É volicional. É da vontade. A partir do momento que eu admito que existe um Deus e que esse Deus me criou, eu vou ter que admitir também que eu devo viver para esse Deus. Que esse Deus tem direitos na minha vida. Que esse Deus, por ser Deus e por ser o Criador, tem o direito de mandar em mim. E se existe uma coisa que a gente não gosta é de gente mandando na gente. Vocês que criam filhos já perceberam isso? Que desde pequenininho, não é verdade? Tem algo lá que parece que eles não gostam de mesmo papai e mamãe. Que cuidam deles, eles não gostam que papai e mamãe mande neles. E sabe por que eles não gostam que papai e mamãe mande neles? Porque são nossos filhos. Essa é a razão. Porque nós também somos desse jeito. Nós não queremos que Deus mande em nós. Nós queremos levar nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. Queremos entender as coisas do nosso jeito. E por não querer dar glória a Deus, se submeter a Deus, aí o problema se torna intelectual. Aí se tornaram nulos em seus próprios raciocínios.
e o coração insensato ficou escurecido. Aí não conseguem mais perceber a verdade. Aí não conseguem mais enxergar a verdade. A vontade de ser o dono da própria vida perturba a capacidade de perceber a realidade, de perceber como a vida é. Distorce a maneira como eu encaro a vida, a maneira como eu olho para a vida. E isso faz então com que as trevas entrem na minha mente, entrem no meu coração. E eu já não mais consigo enxergar verdades claras que estão tanto na natureza como na minha consciência. O pecado, o desejo por autonomia, o orgulho faz isso. Mas graciosamente, Deus deixou um outro meio de revelação, uma outra forma, a sua palavra. Veja o que diz o Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Neste Salmo 19, nós temos um poema que louva a revelação de Deus. Nos versos 1 a 6, o autor fala dessa revelação geral, que nós já mencionamos. Uma revelação que é feita na natureza, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí no decorrer do Salmo ele vai dizer que sem palavras, sem pronunciar palavras, a voz de Deus chega até os confins da terra. Isso se referindo então a esta revelação na criação, a esta revelação na natureza. Mas a partir do verso 7 até o verso 10, ele vai falar da outra revelação. A revelação na Escritura. A revelação na lei de Deus, na instrução de Deus. Então ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E por lei ele está falando da instrução que Deus deixou através de seus servos, os profetas. Como o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou através dos profetas. Deus se revelou e fez com que esta revelação fosse escrita. A sua lei, o seu testemunho escrito. Por ser a revelação de Deus, a Bíblia é nossa suprema fonte de conhecimento, de fé e prática religiosa e também nossa suprema autoridade. A segunda razão é que a Bíblia foi inspirada por Deus. E aqui deixe-me mostrar os dois estágios da revelação como nós temos hoje. Então, há cerca de 2 domingos atrás, nós terminamos a exposição do livro de Isaías. E se você esteve acompanhando várias vezes, você está cansado de saber, porque eu repetia quase sempre no início, que Isaías teve um ministério oral, um ministério em que ele proclamou a palavra de Deus, de 54 a 56 anos, e depois ele, com seus discípulos, fizeram o quê? Escreveram estas profecias, editaram na forma do livro que nós temos hoje. Então nós temos esses dois estágios. Isaías era um profeta, a palavra profeta significa porta-voz, alguém que traz a palavra que não é dele, a palavra que é de Deus e comunica essa palavra oralmente. Então Isaías fez isso, ele ia lá para o centro de Jerusalém, para a praça, ou para o palácio, para falar com o rei, ou para o pátio do templo, e ali então ele levantava a sua voz e dizia o que Deus havia dito para ele.
E deixe-me mostrar então uma diferença, por exemplo, entre Isaías e eu. Eu não sou profeta. Isaías era. Qual é a diferença? O profeta recebia a palavra diretamente de Deus. Deus falava com ele diretamente. Não é o meu caso. Deus fala comigo da mesma maneira que fala com vocês, através da Bíblia, ok? Então isso não é ser profeta, certo? Profeta é alguém a quem Deus dirige a palavra diretamente. Ele ouve ou vê a palavra de Deus diretamente e pronuncia. Então, no nosso caso hoje não é isso. Nós temos a palavra mediada pela Bíblia. Então, num primeiro momento, Isaías anunciava, proclamava esta palavra. Depois ele se reuniu com seus discípulos, colocou esta palavra de forma escrita e editou nos livros que nós temos hoje, ou no livro, no caso de Isaías, no livro das profecias de Isaías. E isso aconteceu com todos os livros da Bíblia. E para que houvesse uma garantia de que o que eles estavam escrevendo era de fato o que Deus queria, o Espírito Santo atuou num processo que é chamado de inspiração. O Espírito Santo os guiou. Se não tivesse havido inspiração, nós teríamos um livro com as profecias de Isaías? Não. Então vocês teriam aí passado 4 anos ouvindo uma exposição de Isaías? Não. Isaías teria profetizado, entendem? Ele teria profetizado. Mas essas profecias teriam sido perdidas, porque só seriam oralmente. Como houve esse segundo estágio da revelação, o da inspiração, as profecias foram registradas por escrito, e é por isso que nós hoje temos a palavra de Deus. Veja isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Nesta carta, a partir do verso 16, Pedro está dizendo o seguinte para os seus leitores: olha, nós demos a conhecer a vocês o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que nós comunicamos, Pedro está dizendo, o que nós anunciamos para vocês, não foi coisa que nós criamos, que nós inventamos. Não são ideias nossas, não são. E ele explica por quê. Continuando aí no verso 16, ele diz: porque nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade do Senhor. Pedro está dizendo, eu não inventei o que eu falei para vocês, eu não inventei o que eu escrevi, porque eu fui testemunha ocular. Não foi o que ninguém me contou, que eu ouvi, de quem já ouviu, não. Eu vi, eu fui testemunha ocular. E ele passa a citar o momento da transfiguração, quando ele, João e Tiago foram levados por Jesus, e Jesus se transfigurou diante deles. Ele diz, eu vi, como se ele dissesse, eu vi com os meus próprios olhos a manifestação da sua glória, da suprema glória nele. Eu ouvi, quando foi dito, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele, ali no Santo Monte. Aí ele diz, portanto, vocês têm bem segura, isso é bem firme, bem confirmada, esta palavra profética. Porque eu não inventei, eu não criei, eu vi e ouvi.
E vocês têm essa confirmação. E ele usa uma ilustração para esta palavra profética. Ele diz ela é como uma candeia, um lampião, uma lanterna que brilha em lugar escuro, até que o verdadeiro dia nasça, até que Jesus volte e a verdadeira luz brilhe. O que é que Pedro está nos dizendo? Estamos num mundo de escuridão, no mundo de conceitos errados, no mundo de confusão, no mundo onde um diz uma coisa e outro diz outra. Mas nós temos uma candeia, nós temos uma lanterna, nós temos uma luz que nos guia. E essa luz é a palavra profética que está nas Escrituras. E nós dependemos dessa luz até que a luz do Senhor Jesus venha e ilumine tudo, e brilhe tudo, e acabe de vez com a escuridão. Então ele diz, nós temos esta palavra profética para nos guiar aqui. E aí ele acrescenta no verso 20. Primeiramente, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Agora, lembre que esse qualquer profecia está definido no verso anterior. Qualquer profecia da Escritura. Então Pedro está dizendo, nenhuma profecia da Escritura surgiu por vontade humana. O que está na Bíblia não foram homens que escolheram escrever, escolheram dizer isso e não aquilo. Pedro está dizendo, não foi por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A ideia da palavra movidos, a ilustração é de barcos com suas velas, e o vento infla estas velas e conduz estes barcos na direção que o vento quer. Então Pedro está dizendo, homens falaram da parte de Deus, guiados, levados pelo Espírito Santo. A Bíblia então é inspirada por Deus, ela não é produzida por vontade humana, e sim por causa de Deus, a vontade de Deus e o Espírito Santo guiando estas pessoas. E é isso que faz a Bíblia ser verdade. Veja o que Jesus disse em João 17:17. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo falando com o Pai, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a gente pode concluir isso da seguinte maneira. Deus erra? Deus não erra. Ok? Há duas motivações para o erro. Eu erro quando eu falo aquilo que eu não sei, então eu erro. Ou quando eu quero enganar alguém. Eu sei, mas eu quero enganar alguém, então eu falo a coisa errada. Nenhuma dessas duas motivações podem ser atribuídas a Deus. Tem alguma coisa que Deus não sabe? Não, então Deus sabe tudo. Deus é do tipo que quer enganar as pessoas? Não. Então Deus não erra. Deus não erra. A Bíblia
foi inspirada por Deus. Logo, a Bíblia não erra. A Bíblia é sempre verdadeira, porque ela foi inspirada por Deus. No nosso contato com a Bíblia, nós devemos ter isso em mente. Se você é cristão, se você segue a Cristo, lembra que foi Jesus que disse isso: a tua palavra é a verdade. Você parte do pressuposto que a Bíblia é verdadeira. Então deixe-me ilustrar. Suponha que, claramente lendo a Bíblia, você descobre que a Terra é redonda. Está na Bíblia escrito que a Terra é redonda. Aí um dia você tem a oportunidade de ir até o espaço. E de lá você olha para a Terra e vê a Terra quadrada. Aí você diz, poxa vida, na Bíblia está escrito que a Terra é... E eu estou vendo a Terra quadrada. Mas a Bíblia diz que a Terra é redonda. Deus, quando eu voltar para a Terra, eu vou ter que fazer um novo exame de vista e trocar de óculos. Porque a tua palavra diz que a Terra é redonda e eu estou vendo ela quadrada. Então onde é que está o problema? Aqui. O problema não está na Bíblia. O problema está em mim. Ok? Nossa questão é a seguinte: eu aceito se for verdade, se eu entender. Se eu não entender, então eu não aceito como verdade. Quando eu faço isso, a quem eu estou atribuindo o supremo juízo sobre o que é verdade e o que é mentira? A quem? A mim. A minha mente limitada, finita e pecaminosa. Eu estou constituindo a minha razão como supremo árbitro da verdade. E isto é idolatria. Porque o supremo árbitro da verdade é Deus. Eu não posso limitar a verdade ao que eu entendo ou deixo de entender, ao que eu concordo ou deixo de concordar, porque eu não sou o centro do universo. Mas há uma outra razão aqui, porque eu devo abdicar dessa ideia de compreender totalmente antes de aceitar. Você precisa viajar de avião, vamos supor que você nunca viajou e precisa viajar de avião. E você nunca estudou as leis que regem a aviação, de saber como é que um corpo mais pesado do que o ar consegue subir, sobrevoar e chegar no outro canto. Aí você diz, eu preciso comprar uma passagem de avião, semana que vem eu tenho que viajar, mas antes eu tenho que entender direitinho, tintim por tintim, essas leis aí que permitem um objeto mais poderoso voar. Essa é a realidade da sua vida? É assim que você age? É? A maioria de nós que andou ou anda de avião nunca nem pensou, nunca nem parou para pensar como é que esse avião, como é que esse troço consegue se sustentar lá em cima. A gente simplesmente vai lá, compra passagem, entra no avião e anda. Qual o nome que se dá para isso? Sabe qual é? Fé. Isso é fé. Fé no avião, fé na capacidade humana, fé nas leis da física, é isso. Isso é fé. Você vai comprar um carro, aí você chegou, eu quero comprar esse carro. Aí você diz para o vendedor, mas enquanto você não me explicar, tintim por tintim, o funcionamento de cada parte desse carro, para que serve isso, para que serve aquilo, eu não compro o carro. Você ia comprar carro quando?
Nunca, porque eu acho que dificilmente você encontraria um vendedor. Primeiro, um vendedor que conhecesse tintim por tintim carro. E segundo, que tivesse a paciência de lhe explicar tudo para fazer uma venda. Mas há um outro exemplo. A maioria aqui é casado. E antes de casar, chegou para a mulher, a moça, ou para o rapaz e disse: eu só caso com você depois que eu conhecer tudo de você. Depois que eu lhe entender 100%. Quantos estariam casados hoje? Como é? Ninguém. Ninguém. Sabe que nome se dá a isso, meus irmãos? Fé. Isso é fé. Não é que você casou no escuro, mas você também não sabia tudo. Até porque se soubesse, teria casado com a mesma pessoa, é claro, não é verdade? Mas você sabia o suficiente para tomar a decisão, mas você não sabia tudo. Mas tinha o conhecimento suficiente para tomar a decisão. Se não teve, é porque você não quis ter. Você fechou os olhos e disse: eu vou nessa assim mesmo. Aí é problema seu, certo? Mas você teve condições de ter o conhecimento, de conhecer. Agora notem, a gente age todo dia assim, não é? E quando chega com Deus e na sua palavra diz o quê? Ou o Senhor me explica tudo, ou eu entendo tudo, ou eu não creio. Isso é injustiça com Deus. Só isso. Com todo mundo você age diferente. Em todas as decisões que você toma, eu acho que dificilmente você toma uma decisão com 100% de certeza. Mas você toma. Agora com Deus você quer 100%. Mas há um terceiro fator. Um dos princípios do direito é qual? Todo mundo é inocente até que seja provado culpado. Você confia até que a pessoa prove que não merece confiança. E por que com a Bíblia a gente vai agir diferente? Creia. E se algum dia ela se mostrar errada, pare de crer. Mas a atitude, primeiro ela tem que se provar certa e depois eu creio, não é a atitude normal da vida e você está sendo injusto com Deus e com a Bíblia se agir assim. Então a Bíblia é nossa suprema fonte de conhecimento na área de fé e prática religiosa, porque é a revelação de Deus e porque também porque foi inspirada por Deus. Mas em terceiro e último lugar, a Bíblia é nossa fonte suprema de conhecimento para a fé e prática religiosa e nossa suprema autoridade, porque ela é suficiente. Tudo que nós precisamos para a fé e a vida com Deus está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber para a fé e a vida com Deus está na Bíblia. Note que eu não estou falando que todo conhecimento do mundo está na Bíblia, não é isso. Mas estamos afirmando que tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação e para a vida com Deus, tudo que nós precisamos saber nessa área está na Bíblia. Veja 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. O apóstolo Paulo escreve esta carta, é a última carta que ele escreveu. Ele está preso lá em Roma, sabe que dali ele só sai para o céu, ele tem certeza disso. Ele manda chamar um dos seus auxiliares mais queridos, que é Timóteo, e manda chamar através dessa carta, e faz algumas advertências. E aqui no verso 14 ele diz o seguinte: quanto a você, isso é Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu,
e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo destaca aqui novamente a inspiração. Toda a Escritura é inspirada, literalmente essa palavra quer dizer soprada. Toda a Escritura veio soprada, dirigida pelo Espírito Santo, aquela ideia que nós lemos em Pedro de movido, inflado pelo Espírito e levado na direção certa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas ele também diz que toda a Escritura é útil. E antes ele falou, desde a infância, você sabe o quê? As sagradas letras. Está aqui. Sagradas letras, o que está escrito. Crente, vou contar um segredo aqui para vocês. Crente que não gosta de ler, está pecando. Sabia disso? Crente que não gosta de ler, está pecando. Porque Deus escolheu se revelar a nós através das letras. Foi uma igreja que escolheu isso? Fomos nós que escolhemos isso? Quem foi? Deus. Se Deus tivesse escolhido se revelar a nós em pintura, a gente estava aqui, você ia ter um bocado de exposição aqui e a gente estava estudando arte, né? Se ele tivesse escolhido se revelar através de filmes, a gente teria feito algum estudo ensinando, mas ele escolheu se revelar através da palavra escrita. Crente tem que procurar se aperfeiçoar nisso. Porque é como Deus fala com a gente, através das sagradas letras. Ok? Agora, lembra que ele está dizendo para Timóteo, desde a infância, Timóteo, você sabe essas sagradas letras, que podem tornar você sábio para a salvação. Mães e pais, sabe quando vocês devem começar a ensinar a Bíblia para o filho de vocês? No ventre. No ventre. Recite Bíblia. Coloque louvores com Bíblia. Fale Bíblia. E depois que a criança nascer, desde o primeiro dia, conversando com ela, cochiche Bíblia. Fale. Ah, mas ela não entende. Você entende? Algum de vocês chegou a crer na palavra de Deus, porque a partir de você mesmo você entendeu? Foi por quê? O Espírito Santo fez você entender. O Espírito Santo tem uma regra que diz que ele só faz as pessoas entenderem Bíblia a partir de 8 anos, é isso? Tem essa regra? Tem? Não. O Espírito Santo pode fazer uma criança de 1 ano entender a salvação? Se ela tiver as informações da Bíblia lá, pode. Então recite a Bíblia. Ensine a Bíblia em qualquer idade. Porque o mesmo Espírito que fez você entender com 10, 20, 30, 40 anos, é o mesmo Espírito que atua na criança de 1 mês, 2, 1 ano, 2, 3, 4 e 5. Não é nossa responsabilidade fazer a criança crer. É nossa responsabilidade fazer a criança conhecer. E o Espírito Santo faz o resto. E aqui eu quero dar uma palavra também aos pais atípicos. Ah, mas meu filho é atípico, ele não entende.
Em termos espirituais, quem aqui não é atípico? Todos nós, espiritualmente, somos atípicos. E quem nos fez entender? Quem venceu essa atipicidade? O Espírito Santo. É o mesmo Espírito que vai agir em pessoas atípicas. O que pais, professores precisam fazer é verificar modos desse conhecimento chegar à mente da criança e confiar que o Espírito Santo vai atuar. O Espírito Santo vai agir. Então Paulo está dizendo, Timóteo, desde a infância, você sabe as sagradas letras, que podem tornar você sábio para a salvação. Sem conhecimento da Escritura, ninguém é salvo. Seu filho pode saber tudo de tudo. Se ele não souber da Bíblia, ele está perdido. A Bíblia não é o único conhecimento que você deve proporcionar ao seu filho, claro. Mas a Bíblia é o principal conhecimento que você deve proporcionar ao seu filho. Porque sem esse aqui, ele não será sábio para a salvação. Repito, não é você que vai converter o seu filho, mas sua responsabilidade é qual? Fazer o conhecimento chegar a ele. E o mais cedo possível. Ah, mas ele não entende. E nem você e nem eu. Só entendemos por causa do Espírito Santo. E o mesmo Espírito pode atuar nele. Então Paulo diz, desde a infância você sabe as sagradas letras. Mas não apenas para a salvação, Timóteo. Toda a Escritura é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que a pessoa que serve a Deus seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, não precisamos de mais nenhum outro conhecimento. É a Bíblia. Só a Bíblia. Em suas atividades vocacionais, você vai precisar de outros conhecimentos, é claro, em sua vida, e você vai precisar. Mas na igreja, no serviço a Deus, no andar com Deus, é a Bíblia. Somente a Bíblia. Ela tem tudo o que é necessário para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual. Tudo o que é necessário para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual, para nos tornar pessoas perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra, está na Bíblia. Tudo está aqui. No momento missionário foi citado que o pastor Rafael Vieira, a carta do pastor Rafael Vieira, que ele faz referência lá ao pedido do rico, lá em Lucas 16. Lembra dessa história contada por Jesus? O rico lá no inferno, e ele lembra que ele tem 5 irmãos, e que esses irmãos vivem igual ele vivia. E aí ele chega a uma conclusão bem inteligente. Se eu vivi daquele jeito e acabei no inferno, e meus irmãos vivem daquele jeito, o que vai acontecer com eles? Vão acabar aqui onde eu acabei. Então ele diz, pai Abraão, manda Lázaro lá falar com eles. Aí pai Abraão responde o quê? Eles têm Moisés e os profetas. E essa expressão Moisés e os profetas significa o que está escrito, a Bíblia. Ouçam. Não, pai Abraão. Se alguém for... Eles não escutam Moisés e os profetas, eles não escutam a Bíblia, eles não creem na Bíblia. Mas se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles vão acreditar. E pai Abraão responde o quê? Se eles não escutam a Bíblia, eles não vão escutar mais ninguém.
E nós tivemos uma prova disso na vida de Jesus. Lembra da ressurreição de Lázaro? 4 dias no sepulcro, Jesus ressuscitou e todo mundo que viu Lázaro ressuscitado creu. Foi assim? Não. A fé se dá por ouvir a pregação da palavra de Deus. Isto é suficiente. Se você está atrás de uma prova a mais, de um milagre a mais, de uma coisa a mais para seguir a Jesus, porque a Bíblia não trouxe razão suficiente, você nunca vai crer. Ok? Porque a Bíblia é suficiente. Ela mesma afirma isso. Ela é suficiente. Ou você crê pela Bíblia, ou vai continuar perdido. Agora, qual seria o papel nosso aqui? Lembra de João 17, 20? Voltando a João capítulo 17, verso 20, na oração de Jesus, ele fala então: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então, qual o nosso papel? É falar essa palavra. É explicar esta palavra. Lembra de Atos 9? A história de Filipe e o eunuco. O Filipe está lendo o livro de Isaías. O eunuco está lendo o livro de Isaías. E Filipe chega e diz: você está entendendo o que você lê? Aí o eunuco responde o quê? Eu não vou entender se alguém não me explicar. Em relação à Bíblia, nosso papel como igreja, o papel de quem prega aqui, o papel de quem ensina nas salas, é explicar a Bíblia. Esse é nosso papel. Não é trazer coisa nova, não é inventar coisa, não é nada disso. É explicar a Bíblia. Esse é nosso papel. Ok? Explicar a Bíblia. As pessoas que pregam aqui, que ensinam na sala, essa é a responsabilidade. Explicar a Bíblia. Não é trazer a sua palavra, não é trazer as suas ideias, não é trazer o que você acha. E sim, explicar a Bíblia. Porque essa é a nossa fonte. Essa é a nossa fonte. Qual é a tarefa de quem escuta? Veja Atos 17, 11. Atos 17, 11. Falando de Paulo e Silas, chegaram na cidade de Bereia e diz: esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato. Atenção e exame. Ah, o pastor falou, está falado. Não, não. Pastor é pecador. Pastor erra. A Bíblia falou, está falado. A Bíblia. E você que escuta as pregações, que está nas salas de aula, atenção, com toda avidez e vamos ver se é desse jeito que esse homem aí está falando aí, quase 1 hora aí falando. Bora ver se na Bíblia é desse jeito mesmo que ele está dizendo. Sua fé não pode estar edificada na palavra de um pastor ou de qualquer líder religioso, não. Sua fé tem que estar edificada na Bíblia. Essa é a sua suprema autoridade. É aqui. É no que está escrito aqui. Não é nem na igreja e nem nos líderes da igreja. E se por acaso líderes da igreja começarem a ensinar o que está contra isso aqui, o que Paulo disse em Gálatas capítulo 1? Se eu for aí pregar um outro evangelho, seja
Anátema. Bota o pastor para fora. Porque a igreja se sustenta neste livro e com este livro. E para encerrar, Colossenses 2, 8 e 18. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Colossos, ele menciona algo que tem sido a tentação no decorrer da história da igreja. Acrescentar algo à Bíblia. A gente acha que pode melhorar aquilo que Deus fez. A gente acha que pode melhorar a Bíblia. E foi isso que aconteceu durante séculos. Acréscimos, acréscimos, acréscimos. Acréscimos que encobriram a verdade. Por isso veio a reforma. Mas isso já estava acontecendo já no primeiro século. Veja o que Paulo diz em Colossenses 2,8. Tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tomem cuidado, estejam alertas, para não se deixarem levar por filosofias vãs, por ensinos do mundo, e não por aquilo que está na palavra de Deus. Veja também o verso 18. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Note bem, não deixe que ninguém seja juiz, árbitro seu, desqualificando sua fé, porque Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, um anjo me disse isso, um anjo me disse aquilo. Bíblia, Escritura. Esse é o nosso papel, ficar preso a este livro. Estar enraizado neste livro. Conhecer este livro. De modo que se chegar alguém dizendo que veio um anjo do céu que disse aquilo, ou um profeta que disse aquilo outro, não, mas isso aí não está na Bíblia. Não, não está, mas Deus me disse. Então Deus não disse, meu amigo. Ou se Deus disse, guarde aí para você, porque o que Deus disse para mim é o que está na sua palavra. Nas Escrituras. Esse é o sola Escritura. A reforma foi um protesto, por isso que ela é chamada de reforma protestante. Um protesto contra o falso evangelho. Um protesto contra a tradição humana, que tentou encobrir a palavra de Deus. Um protesto contra as práticas pagãs, que foram incorporadas à igreja. A reforma não foi perfeita. A reforma não corrigiu todos os erros da igreja cristã. A igreja ainda tem erros, inclusive esta igreja tem erros. Lutero e os reformadores não foram homens perfeitos, longe de serem homens perfeitos. Na implementação da reforma, cometeram muitos pecados que deveriam ter sido evitados. Mas, como é a graça de Deus, Ele usa pecadores. E Ele usou aqueles pecadores para trazerem de volta a centralidade das Escrituras. Nossa igreja não tem um altar. Algumas pessoas chamam isso aqui de altar, está errado. Isso aqui é uma plataforma, é um púlpito. Altar
é onde se faz um sacrifício. E para nós só foi feito um sacrifício de Cristo na cruz. A nossa igreja se organiza em torno de um púlpito, não por conta do pregador, que pode ser qualquer um, mas por conta da palavra. É isso aqui que é o centro. É a Bíblia que é o centro. E a reforma foi um protesto para trazer a Bíblia de volta ao centro. Precisamos honrar este sola, o sola Escritura, conhecendo a Bíblia, examinando a Bíblia e crendo na Bíblia. Quem dirige sua fé? Quem dirige sua crença? Quem dirige sua prática religiosa? Uma igreja? Um líder religioso? Uma tradição familiar? Ou a Bíblia? A salvação está não em seguir uma igreja, não em seguir um líder religioso, não em seguir uma tradição familiar, mas em seguir a Bíblia. Que esta seja nossa suprema fonte e nossa suprema autoridade. Amém.